Já estamos gravando. Vamos iniciar então o nosso devocional desta manhã. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar com os irmãos todas as manhãs. Obrigado, Senhor, por termos esta oportunidade, por termos esta possibilidade de nos reunir com os irmãos, de podermos estar juntos pela manhã, de podermos trocar as boas experiências que tivemos, Senhor, de poder alegrar uns aos outros, de poder, Senhor, dar ânimo a todos que estão conosco. Obrigado, Senhor, por cada um que está conosco todas as manhãs. Obrigado pela companhia desses irmãos. Abençoa cada um, Senhor, que cada um tenha um bom dia, cada um tenha de Ti, Senhor, as bênçãos para passar o dia, para exercer suas atividades. Abençoa a família de cada um, que cada um tenha, Senhor, de Ti o amor, que cada um tenha de Ti, Senhor, o zelo que o Senhor tem para conosco, que cada um receba todas as manhãs o Espírito Santo, Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade e sabemos que esta comunhão nos une cada vez mais, nos mostra, Senhor, nos dá, Senhor, a mostra do Teu poder, da Tua benignidade, nos dá, Senhor, a mostra do Teu amor para conosco. Pedimos que esteja com cada um que está passando por alguma dificuldade, Senhor, que esteja, Senhor, com problemas de saúde, esteja com cada um, esteja, Senhor, com a família destas pessoas, que elas tenham, Senhor, a paciência necessária para ajudar, Senhor, estas pessoas. Esteja com cada um que nesse momento está saindo à rua para o trabalho, protege, Senhor, guarda, Senhor, para que não seja contaminado por este vírus, Senhor. E cada um que já teve este vírus, que tenha certeza de que o Teu poder ajudou com certeza em algum momento, Senhor, que trouxe, Senhor, tranquilidade para passar por esta fase difícil, por esta fase de ansiedade. Nos dá tranquilidade para passar por este momento novamente, Senhor, em que estamos guardando conosco todo, toda ansiedade, toda preocupação com a contaminação. Cada um tenha a certeza de que em Ti podemos esperar tranquilidade, podemos esperar saúde, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, pedimos que nos guarde e nos proteja, em nome do Teu Filho, que esteve, Senhor, na cruz, desceu dela, mas como vimos ontem na mensagem, Senhor, está de volta contigo, está nos aguardando, esperando de nós que sejamos testemunhas desse sacrifício, Senhor, que levemos esta palavra a todas as pessoas, que tenhamos conosco mais almas salvas, Senhor, que possamos trazer mais ovelhas para este rebanho, para esse tão grande rebanho, teu rebanho, Senhor, para o teu reino, o reino do Senhor. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu abrir o portão aqui para o Mauro, para o Sérgio. Eu vou fazer os cânticos novamente hoje porque o Felipe que faria está com a Priscila, eles foram ao médico hoje. Eu esqueci de dizer. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Nossa, deu branco. Deu branco, não consigo lembrar. Me ajuda? Quero sim, Valdeci. Estou voltando aqui, por favor. Rude, forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores... Lembrou? Lembrou? Lembrei, mas vai você, vai você. Ah, eu pensei que era para você lembrar. Agora vai, agora. Rude, forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidão sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros, concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar à cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Obrigado, Valdeci. Precisamos contratar o Valdeci, hein? Não, ele já está contratado, ele não sabe, mas segunda-feira já é ele que vai fazer. E aí sim. Bom, Maravilha. Bom dia, irmãos. Bom dia para todos, bom dia para quem ainda não deu bom dia. Vamos fazer uma oração para nós começarmos o devocional dessa manhã? Soberano Deus e Pai,
Deus eterno e santo. Pai, no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, que nós estamos aqui reunidos mais uma manhã diante do Senhor, Pai, como a igreja, Senhor, para nos edificarmos, Pai, para prestarmos louvor ao seu nome, Senhor, pois o Senhor é o único que é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Pai, no nome de Jesus nós agradecemos, Pai, pois o Senhor usa vasos de barro, Senhor, para portar aquilo que tem de mais precioso nessa terra, Senhor, que é a sua mensagem, que é o seu evangelho, que leva a salvação ao próximo, que leva a salvação às pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, pois o Senhor nos edifica cada manhã, Pai, nos fortalecendo e colocando um pouco mais desse evangelho, Pai, dessa mensagem no nosso coração, para que possamos levar para o próximo nas nossas vidas individuais, de cada um de nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos fale nessa manhã, que o Senhor fale com o nosso coração, com a necessidade individual de cada um aqui, Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, Pai, cada dia mais. No nome santo de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre fé. Essa semana eu andei pensando, refletindo bastante sobre fé, porque nós temos fé em diversos campos da nossa vida, não é mesmo? Nós temos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos a nossa fé em resolução de problemas, nós temos fé na conversão de alguém, às vezes, que nós amamos muito. Nós temos fé em diversas áreas da nossa vida, que, como o próprio Jesus já nos disse uma vez, né, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas, né? Então, nós, por diversos momentos nas nossas vidas, nós passamos por dificuldades e a nossa fé, ela vem a falhar, vamos dizer assim, em alguns sentidos da nossa vida. Eu não sei quanto a vocês, né? Comigo, diversas vezes eu falho, a minha fé falha. Não é? O único campo que a minha fé não falha nessa vida é a fé no meu Senhor Jesus Cristo, a convicção da obra de Jesus, da minha salvação e de que ele vai voltar. Mas tirando isso, em várias outras situações, a minha fé chega a ser abalada em alguns problemas, em algumas adversidades que eu passo, em algumas coisas que eu espero dessa vida que às vezes acabam não saindo como a gente espera, não é? E realmente, é por isso que eu andei refletindo e pensando essa semana e eu resolvi falar um pouquinho hoje sobre fé, não é? Porque antes da gente falar, da gente pregar a alguém, a gente prega a si mesmo. E realmente, essa mensagem eu preparei, lógico, com muito carinho, sempre pensando em todos, mas em primeiro lugar eu preguei a mim mesmo, quando eu refleti sobre esse devocional que a gente vai fazer hoje. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um momento. Espera aí que eu não estou achando o negócio aqui. Aqui. Já está compartilhando. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Eu vou abreviar até, vou resumir um pouco alguns capítulos, porque eles são muito longos e a gente podia falar bastante sobre os exemplos dos capítulos que a gente vai passar aqui, só que aí não daria tempo também, né? A gente ultrapassaria bastante. E até mesmo na leitura, né? Que são leituras um pouco extensas. A primeira leitura que eu vou fazer é uma que é bem conhecida de todos nós, que é em Hebreus 11. Eu vou ler esses 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros versos, mas aí eu vou resumir o capítulo todo, para a gente apenas tirar algumas reflexões. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé
os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado, pela palavra de Deus, foi formado pela palavra de Deus, perdão. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O autor, ele diz aqui o que é a fé, como várias coisas elas aconteceram mediante a fé. Um bom testemunho, o entendimento completo das obras de Deus, e o invisível vem a se tornar visível, simplesmente através da fé. Então nós vemos que quando Jesus falava que se nós tivéssemos realmente a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não estava brincando ou também possivelmente aí usando uma hipérbole, aumentando o poder da fé. Porque realmente através da fé nós temos tudo que nós temos hoje, nós chegamos hoje aonde nós estamos, a humanidade chegou hoje, a igreja avançou e está presente até os dias de hoje, realmente por causa da fé dos antigos, que alcançaram um bom testemunho também, e nos trouxeram, fizeram chegar até nós essa compreensão de que o universo foi formado realmente pela palavra de Deus, todas as coisas foram feitas a partir da sua palavra e da sua vontade. Então, esse capítulo inteiro, ele se refere o quê? Às conquistas dos antigos pela fé em Deus. Como o Enoque, que não passou pela morte por causa da sua fé. E no verso 6 desse mesmo capítulo, ele fala que é impossível agradar a Deus sem fé. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer, ou seja, ter fé que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sim, a gente tem que acreditar realmente que Deus recompensa aqueles que estão buscando a Ele, de uma forma ou de outra, também com a sua salvação, com o seu alento, com o seu cuidado como Pai. Noé construiu uma arca que nós, na Escola da Bíblia, nós estudamos aí com o professor Paulo Bottaro. Ele fez um cálculo aí que demorou em torno de 100 anos para ser levantada essa arca. Então, ou seja, vejam a fé de Noé. Ficar 100 anos passando por louco, fazendo uma coisa que todo mundo duvidava, e no final, Deus cumpriu. Deus mostrou para ele que ele estava certo, de ter acreditado naquilo que Deus falou para ele. Abraão, pela sua fé, ele saiu sem destino, sem saber para onde que ele ia, peregrinou na própria terra, como se fosse terra estranha. Ele morou em tendas com Jacó. Ele ofereceu o próprio filho em sacrifício, acreditando, tendo fé, que Deus podia até levantar dos mortos o seu filho, se ele tivesse que oferecer realmente em sacrifício o seu filho. E ele foi até o final. Um exemplo que eu gosto bastante de fé para nós também é o quê? É de Sara. Sara era infértil. Pela fé, ela se tornou mãe. Quando nenhuma circunstância dessa vida, quando todas as coisas, todos os elementos, todas as leis da natureza diziam que ela não poderia mais ser. Deus mostrou para ela, Deus fez ela ser mãe. Ou seja, todos eles, como diz no próprio capítulo 11 de Hebreus, eles morreram sem ver o cumprimento das promessas, que nós sabemos aí que também se trata de Jesus, que atravessou as eras, a promessa dele passou de um em um, por 40 ou era 42 gerações, se eu não me engano, agora preciso lembrar se era 40 ou 42, até chegar no cumprimento. Mas eles visualizavam e eles desejavam uma pátria celestial, reconhecendo também que aqui não era o seu lugar. A ambição deles não era este lugar. Então, o intuito é refletir também como que no passado, onde irmãos e pessoas aí judeus pela história, eles tinham condições muito mais desfavoráveis do que a gente. Tinham muito mais motivos para perder a sua fé, para ter a sua fé abalada, e eles se mantiveram firmes, independente de qualquer situação adversa que podia acontecer. Eles não esperavam só a promessa de redenção da parte de Deus, mas também eles, em muitas áreas específicas da sua vida, eles tinham a fé. Eu falei que eu gostei muito eu gosto muito do exemplo de Sara, por quê? Porque era uma causa que era própria dela, não é? Como mãe, como mulher, porque toda mulher sempre desejou ser mãe.
E ela não desistiu, e ela teve fé. Mesmo infértil, ela se manteve. Por mais que algumas vezes ela chegou a questionar a sua situação, ela chegou a rir, né? Quando ela ouviu falar essa promessa, ela chegou a rir em si mesma. Mas ela alcançou graça da parte de Deus. E era fé em uma área específica. E, curiosamente, essa fé sobre isso que ela tinha era alinhado com os planos do Senhor para a vida dela. Os planos que o Senhor tinha para cumprir a sua promessa para com a humanidade, para com Abraão também, tinha a ver com o propósito que ela tinha dentro dela, com o desejo que ela tinha dentro dela. Só que o tempo pertencia a Deus, de quando conceder. Então, com esse exemplo, assim, para a gente frisar que a gente não pode perder a nossa fé. Quanto a qualquer sentido que seja da nossa vida, quanto a qualquer situação que a gente esteja passando. Lógico, a nossa principal razão de fé é Jesus Cristo, é o seu resgate. Mas a gente não pode perder fé em qualquer coisa que seja. Seja na conversão de uma pessoa que você espera, sabe, em alguma tribulação que nós estejamos passando, inclusive nesse momento mesmo de pandemia que a gente está passando. A gente tem que manter a nossa fé, que o Senhor ele vai manter a gente, que Ele vai nos guardar. Claro, cada um de nós fazendo o quê? A nossa parte, não é tomando aí os devidos cuidados, tal, né? Não andando em aglomerações, enfim. Mas tendo fé que o Senhor vai guardar os seus. Então, eu vou ler mais 2 exemplos para a gente só refletir rapidamente sobre fé. Deixa eu passar aqui. Esse exemplo aqui, eu mencionei ele recentemente até no culto. Todos os irmãos aí não são do... Alguns irmãos nós temos aqui não são do Metro Sul, né, não participam do nosso culto, mas é um exemplo que eu gosto bastante. E eu sempre menciono ele. Eu mencionei esse exemplo no nosso estudo que a gente fez aqui sobre vida, morte e eternidade. E eu mencionei também na ceia, quando eu realizei a ceia no último culto de adoração, porque é um caso, é um exemplo de fé em todos os aspectos para nós. É o exemplo de Simeão. Eu vou ler os versículos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então você vê que Simeão, ele era alguém tido como justo, piedoso, e ele era alguém que ele entendia a promessa de redenção das Escrituras. E ele esperava o quê? O cumprimento da promessa do Cristo, através de Jesus, que Deus enviou. E ele foi avisado pelo Espírito Santo de que ele veria isso antes de morrer, antes dele se despedir dessa vida. E ele, quando ele visualizou aquela promessa de Deus, ele com a sua fé, ele virou e falou: Senhor, pode despedir, pode me levar daqui. Ou seja, tudo aquilo que ele queria ver, nós temos hoje. Como eu falei até na ceia, muitos ansiavam por ter a revelação que nós temos, por viver um momento... Se um judeu idôneo, alguém como Simeão, vamos dizer assim, pudesse desfrutar desse momento que a gente desfruta no primeiro dia da semana, de se confirmar como corpo de Cristo, sabe? Ia ser deslumbrante.
ia ser uma coisa assim que para eles que teria um extremo valor. E às vezes a gente faz de forma automática. Mas você vê a fé. E provavelmente ele tinha muito mais problemas do que a gente. A vida das pessoas daquela época devia ser muito mais complicada do que a nossa. A expectativa de vida é muito menor. E quando ele contemplou a salvação, o Jesus Cristo, ele se deu por satisfeito. Ou seja, apesar de todas as coisas, como eu disse, da fé que a gente tem em vários campos, de várias situações que nós passamos na nossa vida, a satisfação plena para ele, que também deve ser para nós, principalmente quando nós vemos as dificuldades da vida, é o quê? É saber o que nós alcançamos em Cristo. Aquilo que nós temos dele, a nossa salvação que ninguém pode tirar de nós. Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, né? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Morte, tribulação, nudez, espada, nada pode separar. Então, isso é o principal pilar de fé. Como eu falei para os irmãos, eu já tive a minha fé abalada em muitas coisas na minha vida, e ainda tenho. Mas essa fé é a única que eu nunca duvido. É a única que sempre está firme, forte. E o exemplo também de ninguém menos, né, do que o próprio apóstolo Paulo. Esse capítulo aqui eu recomendaria depois que se os irmãos puderem ler ele completo, 2 Coríntios 4 e 2 Coríntios 5, sobre o apóstolo Paulo falando da sua fé em meio a essas tribulações. Eu vou ler alguns trechos aqui para a gente tirar algumas reflexões, mas se os irmãos puderem, leiam depois o capítulo 4 e 5 inteiros. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda comparação, eterno peso de glória, perdão, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Vou falar sobre esse daqui primeiro, depois eu falo do outro versículo. Então, Paulo, ele colocava o quê? De um lado, ele colocava a balança da vida, e principalmente a balança da vida cristã, e os problemas que ele tinha como servo de Cristo. E do outro lado da balança ele colocava o quê? As promessas de eternidade que Deus fez a ele, que era onde estava pautada a sua fé. Então, era o que ele queria ensinar para os coríntios nessa lição aqui. Porque Paulo, ele respondia a alegações. Todo mundo sabe que a igreja de Corinto foi uma das mais complicadas para o apóstolo Paulo lidar. Que tinha muitos problemas. E não diferente, algumas pessoas acusavam ele no meio da igreja dele ser um falso mestre. Por quê? Porque como é que alguém vindo da parte de Deus, da parte de Cristo, podia passar tantos problemas, tantas privações, como o apóstolo Paulo não ter nem sequer um teto? No entanto, se você vê o capítulo 4 mesmo todo, ele diz o quê? Ele rebatia, dizendo que isso mesmo que era ao contrário, era o que validava ele como um apóstolo de Cristo. Porque mediante todas essas provações e problemas, que ele se mantinha firme, com fé naquelas coisas que realmente não se podiam ver. Ele queria mostrar para os coríntios que ele estava pautado era naquelas coisas que não eram palpáveis, mas nas promessas de Deus. Nesse mesmo capítulo, voltando só no verso 8, ele diz o quê? Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não somos abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a fé dele, independente das prisões, de tudo que ele passou, estava pautada na eternidade.
independente de qualquer problema que ele tenha passado, e que viria a passar, inclusive até a morte dele. No capítulo seguinte, não são só esses 2 capítulos, tá, gente? Ele, durante toda a carta de 2 Coríntios, você vê que o apóstolo Paulo ele faz essas comparações, ele fala dessas tribulações que ele passa em prol da sua fé. No capítulo 5, versos 6 a 8 diz: Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo ele demonstrava o quê? Que ele não temia o fim da vida. Ele não temia deixar esse corpo, como ele diz agora. E em outras passagens ele chega a dizer que era muito melhor, era incomparável ir partir e morar com Cristo do que viver aqui. E tão pouco a sua preocupação era essas coisas que a gente passa aqui. Como alegaram contra ele, né, os coríntios. A esperança e a convicção do apóstolo Paulo sempre foi nas coisas do alto, desprendido de tudo, da sua própria vida, dos seus próprios prazeres e até mesmo, por que não dizer, da fé que ele poderia ter em algumas coisas dessa vida. Desejos pessoais que ele acreditava que ele poderia ter. Quando o apóstolo Paulo falou com o Senhor, ele falou: Senhor, retira de mim esse espinho, tá doendo, tá machucando, né? Esse espinho na carne. Foi um ato de fé, porque ele acreditou que o Senhor podia tirar dele também. Mas o Senhor falou para ele que a graça dele bastava. A graça do Senhor bastava para o apóstolo. Então, para concluir, mesmo com o atual caos, o mundo gemendo as dores de pecado, as doenças e pragas, pandemia, como a gente está passando nesse momento, a nossa fé ela não pode ser abalada, pois sabemos naquilo que cremos e esperamos através da nossa fé. Não é errado desejar por dias melhores, mas o nosso principal desejo como cristãos é aquilo que nos foi anunciado através do Evangelho. Aquilo que nos foi anunciado seja consumado, para que então possamos ter paz com nosso Senhor Jesus junto dele. E também, como eu disse, a nossa fé seja o que for, na resolução de um problema, de uma cura, né, que às vezes nós esperamos em determinada área da nossa vida, nós não podemos perder a fé. Muitas vezes, de repente, como Sara, o nosso desejo, o nosso propósito, ele pode estar alinhado com o propósito do Senhor. Mas às vezes nós temos que saber esperar o tempo certo de Deus fazer a sua vontade e não a nossa. Deus nos abençoe. Com você, Otávio. Viemos. Vou fazer o último cântico, depois a gente faz a oração. Óbvio, seu Francisco. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Seu Francisco, quando o senhor quiser, seu Francisco. Oremos. Seu Deus e Pai, maravilhoso Deus, Deus de poder, Deus de bondade, ó Deus, quão bom e quão maravilhoso é estarmos aqui reunidos no teu santo nome, Pai, para te agradecer por mais um devocional em que os irmãos estão reunidos, Pai, no teu santo nome, Pai, para te engrandecer, para te louvar, para te bendizer, para estarmos, Pai, cada dia mais no teu caminho, Pai, porque sabemos que tu és um Deus de grandeza, um Deus de poder, um Deus que tudo pode em nossas vidas, Pai, e nada nós podemos sentir, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Queremos, Pai, agradecer por cada irmão que aqui veio, Pai, que estão presentes nesse devocional, também aqueles que não puderam vir, Pai. Abençoa-os, Pai, grandemente. Esteja conosco, Pai. É em nome do teu Filho amado Jesus que te oramos e já te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amém, seu Francisco, amém. E Otávio? E o Microfones liberados. Rogério Santos, tem a notícia? Não, eles não entraram hoje pela manhã. Podem ter tido alguma dificuldade, eu acredito. Vou passar uma mensagem para eles em seguida. Eu passei mensagem se tá para tudo ele. bem. Ele falou comigo ontem, ele disse até amanhã. Pode ser que tenha tido algum A imprevisto internet, mesmo. alguma coisa pode... Internet, Provavelmente. então, né? Marquem, bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado aí pela mensagem. Eu tenho sido experimentado a fé de Deus esse ano e eu tô terminando. Hoje foi o último capítulo do meu livro chamado A Fé. E esse ano eu tive vários momentos de fé e eu acho que uma das coisas que eu posso complementar é que a fé sem obra é morta. E a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Então, esse ano eu transportei montes, de verdade, né? Eu tirei um monte para tirar de um lugar para levar para outro. E eu tenho sido prova e o resumo acho que uma das coisas, da característica de todos esses homens que você citou que inclusive Hebreus 11 é a conclusão do meu livro, é que todos tiveram atitude, tiveram ação, né? Uhum. E às vezes, depois que a gente passa por esse fogo, a nossa fé é provada, a gente sabe que a gente consegue ir fazer muito mais obra através de Deus. Então, obrigado aí pela mensagem de hoje, que todos nós possamos desenvolver a nossa relação maior e íntima com Deus, e através da palavra de Deus, e saber que tudo está em Jesus. Amém. Aí tenham todos um ótimo dia. Amém, Marcos. Você também, Marcos. Obrigado pelo complemento, Marcos. Obrigado pela mensagem, Marcos. Muito edificante. Viu? Obrigado. Vai fortalecer a nossa fé. Isso realmente é uma grande necessidade nossa, né? Porque tem aqueles que têm a fé, mas a fé que não salva. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. Porque nós temos que
ter convicção da fé que salva, não da fé que não salva. E tem muitas pessoas que têm fé em muitas coisas, mas é aquele que não salva. E a nossa fé que salva é aquela em Jesus, né? De verdade. Isso aí. Exatamente. Eu vou também que eu tenho compromisso aqui, muitas coisas para fazer. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos os irmãos aí. Bom dia, Amém, seu Nelson, Fica você com também, Deus. Danilo Seu também. Bom É isso dia, aí, seu bom dia a Nelson. todos. Fique na paz. Seu Nelson, tenha fé que esse maleiro vai encaixar, seu Nelson. Vai dar tranquilo. Hoje tem que encaixar. É, quase. Eu não vi minha mãe e meu pai. O que aconteceu com eles? Eles tinham... sangue. Isso. Esse é A dona exame, Severina né? está fazendo os exames para a cirurgia, então eles foram agora pela manhã para fazer os exames. Seu Manuel avisou ontem à noite já. Então tá bom. Então, bom dia a todos, que Deus abençoe a Bom todos. dia, Deus abençoe. Valeu, Bom seu dia, Nelson. bom dia, Seu dona Nelson, Irene. Irene, bom dia. Bom dia, gente. Até mais tarde. Bom Bom dia, dia, Deda. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Um abraço Beijo pra na minha irmã mãe do e no meu Cris. pai. Minha mãe e meu pai estão se cuidando da saúde aí. Isso aí. Cuidando da dona saúde Mocinha. para fazer cirurgia. Isso, cuidando da dona Mocinha. Um dia abençoado a todos, viu? Estou saindo também. Amém, Fica Deda. com Bom Deus. dia. Abraço, Juraci. Hoje faltou dia. bastante gente, né? Amém. Mas Obrigado, mesmo Marque, assim... pela mensagem. Deus abençoe pela mensagem. Pela mensagem. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Edna. Bom dia. Deus Tchau, seja gente. louvado. Valeu, Até seu Walter. amanhã. Tchau, Denise. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Cuida da nossa manhinha, viu? Pode deixar. Seu Walter. Valeu, Marclay. Valeu, irmã. Valdir. Ivan, até amanhã, hein? Quero ver você amanhã com a gente. Vamos ver. Espero que sim. Não, vamos ver, não. Eu vou ver. Eu quero ver. Se Deus quiser. Deus permitir, né, Ivan? Oh, a permissão com do certeza. Senhor. Se a morte não chegar e Jesus não vir, eu vou ver você amanhã aqui. Se Deus permitir, nós vamos juntos. Isso. Deus abençoe o seu dia, viu? A nós todos. Zé, você queria perguntar alguma coisa para o Valdir, é isso, Zé? É falar para o Valdir que ele sempre tem me ligado para saber da minha saúde, e eu quero falar para ele e para todos aí, né, sobre os resultados dos meus exames. E eu estava esperando o resultado do primeiro exame que eu fiz no dia 26 do nariz, né, e não saía. E ontem eu fiz o de sangue na empresa, né? E graças a Deus da empresa deu negativo. E o do nariz, recebi primeiro da empresa, em seguida eu recebi o do nariz. O do nariz deu positivo. Primeira boa notícia. O primeiro deu positivo e o segundo que eu fiz ontem deu negativo. Então hoje a firma já me autorizou a voltar a trabalhar. Então daqui a pouco estarei indo ao trabalho, né? Então peço que continue orando por mim agora para mim controlar minha ansiedade, porque lá é muitos problemas e esses problemas têm atingindo minha saúde também, né? Porque eu fico um tempo inteiro lá com muitos problemas, tentando resolver, e aquilo eu saio de lá com a cabeça explodindo de dor. Então, que as orações venham me fortalecer espiritualmente para que eu consiga resolver os problemas sem deixar me atingir tanto a minha saúde, né? Sim, Zé. Sim. Mas eu Zé, creio que tudo vai terminar bem. Zé, você... eu vou dizer uma coisa aqui que parece que é... não quero ser chato, mas você procurou um médico para ver isso, Zé? Talvez um remédio para acalmar essa sua ansiedade? Você já foi procurar? Já tem algum remédio? Agora nas férias também, inclusive eu fiz aquele série de exames que eu fiz há uns 2, 3 meses atrás, né? E sobre a dor na cabeça, que eu sinto bastante, aí a médica me sugeriu eu procurar um neuro, né? Então agora nas férias eu vou tentar procurar um neuro para fazer também um check-up na cabeça, para ver o que está me causando tantas dores. Então, Isso, vai Zé. resolver esse outro problema, se Deus quiser. Ô, Zé, Amém, Zé. eu tenho uma parte de uma solução para o seu problema. Vem para cá, eu trinco o seu tanquinho
certeza absoluta que você não vai ter nenhum outro problema, porque você vai estar tão cansado que você não vai conseguir pensar em mais nada. E o duro, Zé, é que você vai morrer com essa cabeça aí, viu? Exatamente, Exatamente. A gente não queria falar isso para você, né? A gente não queria te assustar, mas sem essa cabeça você não vai ficar, não, viu, Zé? Isso que é duro, viu? Isso aí não tem remédio, não. Mas, ó, o pessoal sempre me falava que eu ficava trabalhando durante o dia lá e chegava em casa, às vezes eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, trabalhando aqui nas minhas obras, aqui, que eu estava mexendo na casa. Mas, graças a Deus, apesar do cansaço físico, eu não sentia dores assim, de cabeça, essas coisas, porque eu chegava do serviço e já ia para a obra, né? Então, era como se fosse uma terapia para mim. Eu ficava ali tão incentivado em fazer, em terminar a obra, que, graças a Deus, não esquecia dos problemas do trabalho. E esse ano eu não fiz muito, né? Essa paralisação aqui, eu não fiz nada de obra em casa. Então, eu preciso voltar às minhas obras também para distrair um pouco os problemas. Mas você pode vir para Santa Isabel primeiro, eu deixo. Porque já que você tem o dom, pode vir para cá. Eu já falei, Zé, eu já falei que lá eu não vou, não, porque tem que ter preparo físico para ir lá, Zé. Não dá para ir assim de alegre, tem que ter preparo físico. Você tem que fazer 1 mês de academia, pegando ferro bravo, para poder descansar lá na Mary. Cuidado, hein? Sabe o que você faz, Você lembra, talvez, eu não sei onde você mora aí, como é que foi, mas antigamente, as mulheres, quando elas iam lavar roupa, elas buscavam água na cacimba, em qualquer lugar, vinha com a lata d'água na cabeça. Quando você estiver chegando na sua casa, você imagina que você está com problema na cabeça, antes de você entrar, você pega ele, coloca pro lado de fora e fala assim, meu problema vai ficar aqui, eu vou entrar sem o problema. Isso aí. Pensa lá, a cama lá ficou para uma pessoa só, não vai querer deixar a cama vazia, não. Vai ocupar teu lugar. Eu tenho uma sugestão, Zé. Eu tenho uma sugestão, Zé, rapidinho, tem um hino Zé. que diz assim, se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que está sempre... Deu branco. Agora foi eu. Que atende a sua oração. Tem alguém que atende a sua oração. Então você sabe que no problema que você tem alguém que atende a sua oração. Então deixa esse problema de lado. Amém. Bom dia para todo mundo. Ô, Zé, não é fácil. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos, um abraço. Obrigada, Marquinhos, obrigado, viu? Muito bom. Que Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. Amém, Marquinhos. Obrigado mais uma vez. Diga, Mary. Não, eu ia falar, Zé, eu sei que a gente brinca, mas não é fácil. É que vocês, homens, carregam uma responsabilidade muito grande nas costas. E isso Deus que deu lá em Gênesis capítulo 3. Né? A responsabilidade de ser o provedor da família, de cuidar da família, isso é muito grande, é uma responsabilidade muito complexa. E, obviamente, não é em todo lugar que você vai trabalhar que as pessoas são cristãs, que as pessoas agem de acordo. É muito difícil. Por isso, quando uma mulher tem a oportunidade de estar em casa, que é o meu caso, eu acho que é um pouco mais fácil de poder ajudar o marido quando ele chega, entendeu? A gente já separa um cantinho para ele trabalhar fisicamente, porque daí a mente dele começa a esvaziar. Esses dias o Wagner chegou em casa com a cabeça tão assim, ele nem falou oi, de tanta coisa que aconteceu no serviço dele, que ele é policial militar. Quando ele chegou em casa, eu falei, já sei. Aí eu peguei uns amendoinzinhos, peguei a sunga dele e falei, amor, a piscina precisa ser agitada. Aí ele olhou para mim, hein? Falei, põe a sunga e entra lá, vai, agita ela. Porque aí a pessoa fazendo uma coisa física, a cabeça parece que esclarece. Aí depois ele fica, né? Respira melhor. Na casa antiga, a gente não tinha piscina, era uma rampa que a gente enchia de sabão para o povo escorregar. Aí tinha vira e mexe, e descia sozinho.
Então, Zé, a Porque sugestão você que eu ia dar... precisa fazer Não, alguma coisa, rapidinho, né? Às vezes, acho que rapidinho para o ajuda. Zé. A sugestão que eu ia dar para o Zé é trocar o piso da escada, Zé. Da escada não, mas tenho que trocar da minha sala já, viu? Que ela soltou tudo da sala. Então já vou trocar já agora. Tá vendo? O mês que vem. Quer dizer, o mês que vem não, esse mês, no final desse mês. Antes do final do ano, se Deus quiser, eu quero trocar. Eu saio de férias dia 23. Dia 23 eu saio de férias, já vou comprar os pisos e já vou trocar o da sala. Deus quiser. Aí eu vou tomar café com pó aí. Café com pó de obra. Café com pó de obra. Não, mas eu vou finalizar a obra primeiro para lhe chamar, para tomar um café bem tranquilo. Tá bom. O Alexandre queria falar alguma coisa? Diga, Alexandre, desculpe, Alexandre. Não, mas eu ia fazer uma brincadeira com a Mary, porque vocês estão falando aí que é difícil de passar pela casa da Mary, que ela não deixa a gente quieto. Aí eu estou falando que vocês, se querem visitar a Cidade Maravilhosa, vai ter que passar na porta da casa dela. Eu não, eu corto caminho por fora. Então eu estou em vantagem sobre vocês. Boa, Alexandre. Boa. É só uma brincadeira mesmo para quebrar o gelo. Ô, Mary, brincadeira, viu? Boa, Alexandre, boa. Muito boa. Eu não tem jeito. Se eu quiser ir para a Cidade Maravilhosa, eu tenho que passar por Santa Isabel, Alexandre. A não ser que eu vá de avião. A não ser que eu vá de avião. Tá vendo? Então, Mary, assim, ó, tá vendo que o negócio tá feio pro seu lado, Mary. Não tem jeito. Mas Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. E a sua cunhada, que não apareceu mais para compartilhar conosco? Tá bem. Inclusive, mostrei para ela todas as mensagens que você me mandou. Fica zoando a Mary. Tá vendo, né, Mary? Oi! Depois eu tenho que pedir desculpa pelas brincadeiras. Agora sim! Essa é a minha esposa maravilhosa, gente. Seja bem-vinda. Esperamos ver você aqui conosco todos os dias. Ô, Alexandre, é ela que garante o seu sobrenome. Eu ouço vocês todos os dias. Vocês não me veem, mas eu ouço vocês. Que bom! Alexandre, ela que garante o seu sobrenome, não é, Alexandre? É ela que garante o seu sobrenome dos anjos. Exatamente, tá vendo? Mas a minha esposa, ela é professora, né, da rede municipal aqui. E esse ano foi um ano bem estranho. Ela trabalhou muito mais, ela trabalha um turno só. Mas com essa questão da pandemia, ela está home office. Ela está trabalhando uns 3 turnos. Então, assim, que ela é coordenadora, né? Ela é coordenadora da escola. Então, assim, o negócio tá feio. Mas, graças a Deus. E o ano que vem vai ser um pouco pior. Eles vão ter que fazer 2 anos em um. Outra coisa a prefeitura daqui de BH já decretou. Normalmente é 800 horas aulas durante o ano. O ano que vem são 1.600 horas aula. Elas têm que se virar e dar essas 1.600 horas. Então, assim, ela tá... Aí eu fico ouvindo, aí ela tá... O próximo dela tá sempre ouvindo o devocional, mas ela não participa porque ela tá lá nas coisas dela. Você ia falar, Otávio? Não, eu só queria fazer a brincadeira lá do seu sobrenome. Bom dia a todos. Bom Fiquem dia, com Deus. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ivan. Bom dia, Marisa. Tudo bom? Se cuida, Ivan. Bom dia. Até amanhã. Ô, Zé. Eu nem preciso sair, que eu vou buscar o café pro Neto, mas a representante vai ficar no meu lugar. Tá bom. Vou sair também. Tchau, pão. Tá bem, Valdir. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Ô, Zé, pega a vassoura lá, só que não pega a piaçava, não. Pega aquela vassoura de pelo que não machuca muito. Vai lá dar uma cutucadinha lá e sai correndo. Aí, vou te falar uma coisa, Zé. A gente tem, durante essa pandemia inteira, nossa casa virou refúgio. Primeiro, nós viemos morar aqui no interior do interior, porque o Wagner, como policial militar, ele é policial 24/7. Então, ele nunca relaxa. E a única vez que eu vim relaxar foi no dia em que nós mudamos para cá, que foi 3 anos atrás, em junho de 2018. 2017. Quando ele entra na portaria, ele faz assim, ó. É um alívio. Ele não precisa andar armado, ele não precisa estar
olhando se os vizinhos, se alguém vai entrar dentro da casa, alguma coisa assim. Ele realmente aqui relaxa. Então, foi um dos motivos a gente mudar para cá. E uma coisa que a gente tem aprendido durante essa pandemia, a gente aceitou a família o tempo inteiro aqui. Por quê? Porque quando a pessoa está muito estressada, a imunidade abaixa. Imunidade baixa, você pega qualquer doença, não é só Covid. As outras doenças existem. Eu peguei uma virose brava no começo da pandemia. O velho falou, você está com Covid. Eu falei, eu tô nada, isso é virose. Tô com Covid, só ficou 2 metros de distância de mim. Eu vou, não. Vou no médico, batata, virose. Aí o médico falou assim, a gente estava cheio de gente em casa 2 semanas antes, alguém trouxe a virose com eles. Acontece. E pode ter vindo em verdura, legumes, que você não lavou direito, entendeu? Então, as outras doenças estão aí. Sim, verdade. Não ficamos sem. Agora, se você está com imunidade mais alta, aí foi o que o médico falou, como é que está a sua imunidade? Eu falei, rapaz, estou cansada. Acabei de ter 20 pessoas em casa. Eu falei, então, força na imunidade. Aí a gente fica com própolis em casa o tempo inteiro, comendo mais verduras, mais legumes. Eu tomo cloreto de magnésio PA todos os dias de manhã, que é um complemento de mineral. Então, eu não fiquei mais doente. Foi lá em março. Nada. Amém. E pelo menos fazer alongamento, que para mim ajuda. Um alongamento. Eu pego o Wagner de coitado ali. Vamos alongar, vai. Faz que nem os cachorros. Eu não quero. Não perguntei se você quer. Ô Zé, é o seguinte, vou tentar te ajudar aqui. É o seguinte, o problema, não adianta você fugir dele, tá? Sempre vai ter por resto. Amém, Chile, bom dia. Bom dia, Vadeci. Até amanhã, tchau. Tem que sair correndo. O problema vai persistir pro resto da tua vida, até o dia que você morrer. E a Mary mesmo disse, o que ela fez? Ela resolveu o problema, comendo, alimentando, fazendo exercício. E o que eu posso dizer o problema precisa ser enfrentado e resolvido. Mas acho que o grande segredo é como nós olhamos para o problema. Se você tiver olhos bons, achar que o problema é bom, porque ele vai te ensinar alguma coisa. E aí já esse problema, quando vier de novo, você fala, não, isso aqui eu sei fazer, eu sei resolver. Isso. Você vai ver que tudo fica mais leve, o seu ombro vai ficar mais leve, e você vai ficar um homem mais experiente, você consegue, inclusive, ajudar outras pessoas com aquele problema que você já venceu. Então, tudo está no seu pensamento. Tá? Como você pensa, né? Como você pensa sobre aquele problema, é como você vai se sentir e como você vai agir. Os seus pensamentos geram os seus sentimentos, que geram as suas atitudes. Tudo começa no pensamento. Tá? Amém. E não esquece que reclamar, você está clamando 2 vezes. Não reclame. Enxergue ele como coisas boas. E, por exemplo, o teu filho se afastou distante fisicamente. Isso pode ser isso é uma dor, né? Um sentimento de separação. Mas se eu olhar com os olhos bons, que ele vai realizar um sonho e, sei lá na frente, pronto. Eu já eliminei e vi que isso é bom. Os meus olhos estão vendo coisas boas que vão gerar meus sentimentos. Vão gerar minhas atitudes. Você andou conversando com a minha mãe, Marcos? Você andou conversando com a minha mãe? Tem umas coisas que eu tenho estudado, então, tipo PNL, não, porque ela fala isso o tempo neurolinguística. inteiro. Ela sempre fala isso. Ela fala assim, você tem que ser firme em Deus. Mas fulano me magoou. E? Ela sempre faz assim, e? Qual é a sua atitude com relação a essa mágoa, essa tristeza, essa dificuldade? Não importa o que a outra pessoa fez, isso é ela com Deus. A sua atitude é o que você está falando, Marcos. É por isso que eu perguntei se você conversou com minha mãe. Não tem. É sintonia, imagina é só sintonia. Imagina que você tem um pote
Se você tem um pote, se você ficar toda hora deixando o problema, você está botando eles dentro do teu pote, uma hora vai ficar cheio. E aí você explode, não consegue. Não. Mas, enfim, eu tô à disposição para te ajudar, ou, enfim. Todos nós passamos a todos por problemas. Olha lá. É isso aí. Ó, a solução do Marcos, de repente, é menos ruim que a minha. A minha é você vir aqui trincar o tanquinho. O Marcos já é mais, né, educado, vai conversar com você. É, porque é o seguinte, se a gente ficar só achando fuga, né? Por exemplo, a droga é uma fuga, a bebida é uma fuga, alimentar demais é uma fuga. Exatamente. Então, se a gente e a preocupação demais, né? Enfrentar os problemas, botar aqui, ó. Qual é o problema de hoje na empresa? Esse. Tá bom, esse daqui eu vou resolver. Esse. Resolvi, ótimo. Põe de lado. O próximo. Beleza. E aí você tira de lado e vai indo, vai limpando. As estradas é um caminho, você vai limpando. E tem problema que você não vai resolver. Você aprende a conviver com ele. Paulo pediu para tirar o espinho dele 3 vezes, Deus falou não? Porque mas se a gente você é mais útil para mim? Eu fiz uma aula sobre isso, né? Até está aqui no meu canal. O espinho na carne, a gente tem que analisar bem. Ele subiu ao céu e ele viu coisas e ele, inclusive, relata que ele nem podia falar coisas que ele viu. Exatamente. E esse espinho na carne é justamente para ele falar, olha, abaixa a bola porque você não é Deus. Não esquece uma coisa, Deus criou todo mundo. E ele deixou a gente para criar quando? No último dia. Por quê? Porque ele não quer a opinião nossa de como era a construção, como ia ser. Uma outra coisa, um outro detalhe. Quando Deus fala que nós somos imagem, olha o poder, somos imagem e semelhança dele. Somos semelhante a Deus, não somos Deus. O Satanás foi caído porque foi uma criação dele. E Satanás quis ser Deus. Então, nós não temos esse papel. Né? Nós somos uma semelhança. Temos muito, mas podemos muito com ele. Então, a gente só precisa entender, quando a gente toma essa posição, é por isso que o espinho na carne foi nesse sentido. Mas a fé que foi falado hoje, a obra e tudo mais, você vai passar por tudo isso. E uma vez que a fé é provada e a tribulação você passa, você fica mais forte. É como se você quebrasse um osso no mesmo lugar. Depois que ele calcifica, você não quebra mais. Você olha e fala, uau, que bom. Eu sei que aquela ferida serviu para mim de lição. E vida que segue. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem, que é o tipo sistema Kaizen, né? Que como foi o Japão foi construído depois da Segunda Guerra. Ontem melhor que hoje, amanhã melhor que hoje, e assim vai. E, cara, você vai ficando mais maduro, vai crescendo. Porque as pessoas, os anciãos são os presbíteros? Porque eles passaram por essa experiência. Agora, como que você quer passar? O problema está aí. Você quer passar como? Vai ficar estressado, com dor de cabeça, puto da vida, enfim. Como que você vai enfrentar esse problema? Exato. Se você não tiver sobriedade e tudo mais e resolver, senão você vai ficar aí desse jeito, talvez, com problema, com dor de cabeça, doente, imunidade baixa. Totalmente concordo 100% com o que a Mary está falando. Então, por exemplo, eu nunca tive problema de doença durante os 3, 4 anos, eu nem sei o que é gripe. Por quê? Porque eu sei como resolver. Eu faço todos os dias religiosamente. Eu tenho disciplina para isso. E graças a Deus não aconteceu, entendeu? Porque eu não tenho mais pedra no rim. Eu fui operado 2 vezes, quase morri de dor. Eu sofri a dor. E eu sei como tem que fazer. Se eu não quero sofrer essa dor, eu tenho que seguir esse caminho. É isso mesmo. E é assim que a gente vai na vida, tá bom? Desculpa falar demais. Mas isso tem a ver com o que o Marquinhos falou, tem a ver com fé, né? Sim. Você tem fé que as suas atitudes que você vai tomando, elas vão te ajudar a trilhar o caminho, com problemas ou sem problemas. Aliás, os problemas fazem parte do cristão. Será com tem problemas. Ausência de problema. Tem como o Marcos falou, tem como é que você vai conviver com eles. Zé,
Zé, tem um livro chamado Problema Oba. Pega esse livro e lê. Problema Oba. É sério. Todo meu funcionário, na quinta etapa, ele passa por um treinamento que eu dou. Eu posso até ajudar, se você quiser, tiver disponibilidade um dia, quiser participar, eu te convido. Aí eu pergunto assim, quem gosta de problema? Ninguém levanta a mão. E aí eu falo, eu adoro problema. É sério. Eu amo problema. Sim. Eu só cresci na minha vida por causa dos problemas. Exato. É a perspectiva de como você olha o problema. Exato. Eu adoro. Você só vai ser um bom profissional, só vai chegar a ser um diretor, um presidente, entendeu? Quando você souber resolver problemas. Problemas são bons. É igual uma matemática. Ou ser uma vice-presidente da casa, que nem eu. Isso, é problema. Como faz para resolver um cano que está furado? Imagina se o pedreiro agora pega um cano que furou. Uau, você vai ter que correr e resolver esse problema. Ou vai deixar lá vazando água? Você vai fechar o registro e vai deixar quieto. Você vai ter que ir lá fechar. E resolver o problema da encanação. Verdade. E é isso, Zé. Amo o problema. E viva a vida. Acho que temos que ter uma aula sobre isso. Eu amo o problema. Aí o pessoal fala assim, louca. Dançou, já era. Deus abençoe vocês, viu? Um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Alexandre. É por isso que é importante a gente estar em família, porque a gente vai orando e aí você vai se fortalecendo, cada um aqui que ainda está aqui, a gente vai se fortalecendo, entendeu? Amém. Sim, Tá com certeza essas palavras de hoje aí me ajudou bastante, porque não é fácil. Esse ano, em março, também me deram um cargo de diretor, né, para eu supervisar o setor onde eu trabalho. E só que lá é um lugar muito político e tem muitos chefes. Cada um quer mandar mais do que o outro. Então, aí chega lá uns montes de problema e joga. Então, os próprios funcionários do setor que eu fico, aí chega, Zé, tem esse problema, Zé, tem isso aqui. Às vezes eu fico em 3, 4 ligações ao mesmo tempo. Um aguardando terminar para passar para mim. E eu falei, calma, gente, um de cada vez, senão vocês vão me enlouquecer. Então, é isso que é bom falar com o Marcos, porque é isso que eu tenho que aprender a me controlar e controlar a minha ansiedade, né? Eu resolvo, graças a Deus, eu tenho resolvido todos os problemas, mas eu acabo absorvendo muito para mim, e é isso que eu tenho que aprender, a não absorver os problemas, né? Fazer como o Valdeci falou, quando eu chegar na porta lá, eu tirar da cabeça e deixar lá do lado de fora, para não trazer para dentro de casa, porque senão me complica. Mas foi eu já trabalhei em multinacional, eu já tive bons cargos, já gerenciei muitas pessoas. Hoje eu gerencio também 40 pessoas onde eu trabalho. É estudar, treinar e ver como faz para poder resolver. Eu posso te ajudar, enfim, tentar entender. Eu não sei se eu posso contribuir também, mas... Já está contribuindo. Quando a gente tem um superior à empresa, enfim, dá para fazer muita coisa legal a respeito disso, e é isso. Né? Você quer conhecer imagina o presidente da República. Ele só está lá, e ele só está lá porque ele tem, né? Ele chegou ali, o povo pôs, e Deus permitiu. E você só está aí nesse cargo porque você tem capacidade, Deus permitiu. Exato. E você precisa desenvolver mais isso. E se você quer ser o presidente da empresa, é isso aí, é mais problema e saber gerenciar. Hoje eu só gerencio problema. Marcos, só gerencio problema. Hoje eu acordei com um problema. Quer ver um problema besta? A mulher ontem, o meu veterinário deu alta e a veterinária só lembrou de lançar R$1.000 na conta do cliente depois que o cachorro foi embora, que deu alta. E aí, como que eu faço? São R$1.000 a menos de prejuízo. Entendeu? Uma insatisfação do cliente e tal. É um problema bobo, besta, dinheiro, mas faz parte. Num mês que vem, 2 meses que vem caindo e tudo mais. Mas você vai lá com calma. Não adianta eu ficar me estressando. Vou lá, uso a sabedoria,
eu faço ela entender por que ela fez isso primeiro, e aí assim a gente vai e resolve, tá tudo certo, e vamos pro próximo. Então, todo dia eu acordo com um problema. Meu carro tá com problema na oficina, e aí ele vai ser consertado, e o cara vai ganhar porque tá resolvendo o problema, e a gente vai assim, vendo que os problemas são bons. Na terça-feira, diga, Alexandre. O Alexandre, você ia dizer alguma coisa, Alexandre? Rapidinho. Não, é só para avisar que amanhã eu não vou poder participar, porque eu vou acompanhar a minha esposa para fazer exame. Tá mas tá tudo bem, graças a Deus, é só exame de rotina. Mas graças a Deus... já perdoou você, Natan. Isso, Alexandre, depois você entra no YouTube e assiste. Pronto, sim. Resolveu o problema. Olha lá, problema resolvido. Tá vendo? Perfeito. É assim, é só agradecer, viu, Marcos? Obrigado pelas palavras, viu? Você não sabe como que você me ajudou. Eu trabalhei durante 21 anos numa empresa e eu estava na situação que o Zé está. E aí, quando eu perdi o emprego, já tem uns 3 ou 4 anos que eu tenho batalhado nessa situação, já estava me incomodando, me atrapalhando a saúde, e eu até tive a oportunidade de falar no devocional, né, que Deus me abençoou com o encerramento do ciclo nessa empresa. Eu era gerente do Banco Santander, um banco, né, um dos maiores do mundo. E assim, hoje eu agradeço a Deus por ter perdido meu emprego. É estranho isso, né? Mas é verdade. A minha saúde teve uma revigoração tamanha. O Alexandre é outro hoje. Estresse acabou. Amém. Então, assim, amém. Deus é maravilhoso. E é a confiança nele. É só ele quem vai nos permitir passar por coisas boas, como eu tenho passado. Então, assim, mas foi bom isso que você falou, porque às vezes a gente tem a tendência, o ser humano, por si só, ele tem a tendência de correr do problema. E às vezes não, você tem que correr para o problema para resolver. Porque quando você corre do problema, não adianta. Você correu, mas o problema continuou. Uma hora você vai ter que passar por ele. Ô Zé, sabe o que eu ouvi ontem, alimentando espiritualmente? Coisa que eu vou aplicar, eu já apliquei hoje de manhã. E eu não tenho feito isso. Ó a solução de um dos problemas, né? Cara, olha a vida de Davi, sabe? E eu estava ouvindo ontem uma pregação e o rapaz, a pessoa estava falando sobre oração. Como Marcos, eu não sei se vocês, mas eu oro nada. E uma das grandes coisas você já ouviu Deus falar com você? Você já ouviu o Espírito Santo falar com você? Você já se trancou no quarto, ficou meia hora, 40 minutos conversando? Eu estava falando com meus filhos hoje. Porque muitas vezes a gente está mais preocupado com o dogma do que criar uma relação íntima com Deus. E a oração é a relação mais íntima. Se você olhar para o livro de Davi, eu estava meditando ontem, eu falei, Deus, eu quero não ter um próximo ano, mas eu quero começar hoje a conversar com você, falar com você, falar dos detalhes, bater um papo e ficar tempos em tempos. Isso é exercício, óbvio. Então, o que eu poderia dar sugestão, o que eu vou fazer? E a gente tem, assim, se eu olhar para Jesus ora para tudo, inclusive quando ele vai passar para a grande provação, que é a morte da cruz, e ele conversou muito, até pediu para eles, os irmãos, né, os apóstolos, continuarem orando, os discípulos, e eles estavam dormindo, porque ele sabia que enfrentar. Jesus ficou 40 dias no deserto, fazendo o quê? Conversando com Deus, com o Pai, e ele era o próprio Deus, né, em carne. Então, a gente precisa ter essa relação íntima com Deus. E aí, quando Deus fala, aí a gente explode na vida, sabe? Assim, falando em tudo, né? Em todos os vocês que têm filhos... Precisa conversar. E têm esposa, todos vocês aí têm esposa e filhos, certo? Sim. Quando a sua mulher fica no banheiro por mais de meia hora, ela não está fazendo nada, não. Ela está orando. Porque é o único lugar pacífico que uma mulher que tem filhos tem. É o banheiro. Ela vai lá, tranca. Porque eu achava que minha mãe tinha problema de barriga, porque ela estava sempre com diarreia. Aí quando eu fiquei mais velha, eu aprendi, não. E assim, eu tenho orado, mas orado pouco. A mulher se tranca para orar.
E eu preciso criar uma relação íntima, mais íntima. Eu tenho lido muito, eu tenho me alimentado muito lendo, né, durante essa pandemia. Tanto prova que eu falei, eu consegui realizar um sonho, vou começar a realizar um sonho, concretizar a realização de um sonho que eu achei que minha mente não era capaz. E aí eu vi que eu era, sim, eu sou capaz. Então, escrever um livro. Eu tive uma formação muito pobre, eu não sei escrever, né? Um estudo muito pobre. Então, eu achava que isso era um sonho impossível. E eu entendi que a mensagem de Deus era muito maior e eu estou conseguindo realizar. São 27 capítulos que vai ser o livro. Depois eu quero, viu? Depois você fala para nós onde é que a gente compra, alguma coisa assim. Eu estou finalizando hoje é o último capítulo, e aí já fiz a conclusão, e aí vai para revisão e impressão, enfim. E aí você mas coloca, isso que eu querendo... Ô Marcos, aí você coloca na capa uma frase que eu tenho num dos quartos aqui, que está escrito. Ok, está em inglês. Fala em inglês. Fala em inglês mesmo. Não, fala inglês e traduz. Fica quieto, você atrapalha. Assim, a importância não é sobreviver à tempestade. É importante aprender a viver sobre a chuva. Porque a chuva, se você sobrevive na chuva, quando vem a tempestade, fica mais fácil. É uma frase. Sem dúvida. Gente, fala inglês essa frase. Você já está molhada mesmo, fala inglês essa frase. Escreve essa frase em inglês. Oi? Escreve essa frase em inglês. Peraí que eu vou... Peraí. Deixa eu pegar aqui. Um dos meus desejos é falar inglês. Deixa eu atender o telefone aqui, só um minutinho. Peraí. Eu vou precisar sair, pessoal, que eu tenho que me preparar para ir trabalhar, tá? Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Com certeza, as palavras de hoje vão me ajudar bastante a resolver muitos problemas. Tá? E eu sei que cada problema que eu for resolver, eu vou lembrar, primeiramente de Deus, né? E segundo das palavras e das soluções que muitos têm feito, e eu vou tentar pôr em prática também, para tentar resolver esses problemas do dia a dia do meu trabalho e tirar um pouco do peso da cabeça, né? Sim. Obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia, Deus gente. abençoe, fique com Deus. Com Deus, Meg. Com Deus, Marcos. Amém. Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigado, Marcos. Depois eu mando para você. Agora eu me confundi aqui. Eu vou pegar lá no meu quarto e mando para você, tá bom? Maravilha. Tá. Maravilha. Beijo para vocês, meus amores. Amém, para você também. Bom dia, tchau. O outro está espicando ali, ó, espicando. Positivo. No céu, no fone. Olha lá, Otávio.